Pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula, então. Conteúdo, tá? Ó, deixa eu olhar aqui, lista 9, tá? Raio atômico de cátions e ânions, grupo dos metais e ametais, tá? E ligação metálica. Então, o primeiro tema que eu vou falar com vocês é sobre raio de cátions e ânions, tá bom? Quem tem dúvida ainda sobre raio atômico, dá uma olhadinha, porque a gente estudou raio atômico de átomo neutro, tá? Lembrem-se que toda vez que eu quiser saber o número de elétrons de um átomo, eu vou lá na tabela periódica, procuro o número atômico. O número atômico é o número de prótons do átomo neutro. Se eu achar o número de prótons do átomo neutro, é o mesmo número de elétrons, tá? Então, para achar o número de elétron, tem que achar o número de prótons, e o prótons é o número atômico. Não se esqueçam disso, tá? É muito importante, tá? Lembrem-se da estrutura básica de um átomo, o átomo que compõe a matéria, tá? Tudo que existe tem composição atômica. O átomo, na verdade, é uma das menores partículas. Nós temos partículas menores que o átomo? Temos, tá? O átomo em si, ele é composto por um núcleo, essa parte vermelha que eu desenhei, um núcleo denso que tem carga positiva e neutra, prótons e nêutrons. Tá, o núcleo atômico. E outra parte do átomo é a eletrosfera. A eletrosfera são os chamados orbitais. Orbitais onde os elétrons ficam, tá? Os elétrons ficam em volta do núcleo atômico. Então, o átomo tem núcleo, que o núcleo tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera ela é composta pelos elétrons, tá? Então, para a gente entender raio de cátion e ânion, a gente tem que focar nos elétrons, tá? Bom, lembrem-se que raio atômico de átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. Pronto. Então, qual que era a regra para a gente saber o tamanho do raio, quem era menor, quem era maior, tá? Então, lembre-se da tabela periódica, que a tabela periódica ela é dividida em, lembra? Linha horizontal, período. Linha vertical, família. O raio atômico aumentava de cima para baixo, quando eu falo de família, tá? Porque eu vou aumentando as camadas eletrônicas. Então, o átomo vai ficando grande. Então, assim, se eu tenho um átomo aqui que tem esse núcleo, e quanto mais camadas eletrônicas eu tenho, ó, esses orbitais aqui são equivalentes a essas camadas, tá? Então, quanto mais camadas eu tenho, maior o átomo é. Então, quanto maior o átomo, maior o raio, beleza? Então, o raio atômico de átomo neutro aumenta de cima para baixo, porque aumenta o número de camadas, tá? E ele aumenta da direita para a esquerda, ok? Por quê? Da direita para a esquerda, o número de elétrons diminui, tá? Então, se o número de elétrons diminui... Pessoal, lembra quando eu falo que quando tá no mesmo período, tem o mesmo número de camadas? Quando tá na mesma família, as camadas são diferentes, tá? Então, se eu tô falando de raio atômico, quando eu olho na linha horizontal, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Vamos supor que todos os átomos desse período tenham 2 camadas, tá? Só que o número de elétrons que vai mudar. Então, assim, o que eu tenho que olhar quando o número de camadas é o mesmo? O número de elétrons. Então, assim, quanto mais elétrons ele tem, menor o núcleo, quando ele tá na mesma camada. E quanto menos elétrons ele tem, tá? Maior o núcleo. Por quê? Quando ele tem o mesmo número de camadas para os átomos, se eu tenho muito elétron, eu tenho muita atração, o elétron que tem carga negativa com o núcleo, então o raio fica menor. Se eu tenho pouco elétron, eu não tenho uma atração tão grande nuclear e eletrosfera, tá? Porque eu tenho pouco elétron. Então, pensa, essa atração ocorre justamente por conta das cargas opostas, negativo com positivo, beleza? Atração eletrostática, lembra da física, beleza? Para raio atômico é assim, o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Beleza, professora, entendi. Tá?
tá? Relembrar como que é? É viver, recordar, sei lá. Relembrar é viver. Então, é só que assim, vamos falar de raio atômico de cátion e ânion. Átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. Para átomo neutro, beleza? Ó, vou colocar aqui átomo neutro. Vou colocar aqui, olhar o número atômico da tabela periódica. Na dúvida, se você não sabe o número de elétrons, você não é obrigado a decorar. Você vai lá na tabela periódica o número atômico, beleza? Só que no caso de ânion e cátion muda. Eu não tenho número igual de prótons e elétrons, tá? Porque cátion e ânion são átomos, anotem aí, átomos com carga elétrica. Ânion, ó, esse ânion é representado por A, tá? Tá vendo esse menos X aqui? Esse menos X é a carga negativa. Então, toda vez que você vê um átomo com uma carga negativa, ele é ânion. E toda vez que você vê um átomo aqui simbolizado por A, por exemplo, e aqui eu tenho uma carga mais X, pode ser qualquer carga, tá? Ele é um cátion, ok? Ânion tem carga negativa, cátion tem carga positiva. Cátions e ânions, eu só me refiro a elétron, não tô falando de próton agora. Ânion ganha elétron. Se ele ganha elétron, o elétron não é carga negativa? Se ele ganha elétron, ele fica mais negativo. Se ele perde elétron, ele tá perdendo carga negativa, então ele fica mais positivo, beleza? Tranquilo? Então tá. Quando a gente pensa em raio de cátion e ânion, pensa assim, ânion não ganha elétron? Se o cara ganha elétron, o raio aumenta. Se ele perde elétron, o raio diminui. Ok? O raio de quem ganha elétron é sempre maior que o raio de quem perde elétron. Ou seja, o raio do ânion sempre vai ser maior que o raio do cátion. O raio de quem ganha elétron é maior do que o raio de quem perde elétrons, ok? Beleza. Se eu tenho um ânion qualquer com carga negativa e o seu átomo neutro correspondente, o ânion sempre vai ter raio maior que o átomo neutro dele correspondente. Se eu tenho um cátion com carga positiva, ele vai ser sempre menor do que o seu átomo neutro correspondente. Eu estou falando do mesmo átomo, aqui, aqui e aqui, aqui. Eu tenho que sempre comparar o mesmo átomo, tá? Posso comparar átomos diferentes? Pode. Mas aí é um outro caso, a gente tem que analisar átomo por átomo, ok? Mas essa regra é, raio do ânion é maior que raio do cátion, raio do ânion é maior que o raio do átomo neutro correspondente dele, e o raio do cátion vai ser sempre menor que o raio do átomo correspondente dele, tudo bem? Pessoal, elétron está na eletrosfera. A eletrosfera corresponde ao número de camadas que o átomo tem. Pensa nas casquinhas. Quanto mais casquinhas, maior o raio. Quanto menos casquinhas, menor. Então, assim, lembrem-se disso. Quando eu tô falando de ânion, o número de elétrons vai ser sempre maior que o número de prótons. Quando eu falo de cátion, o número de elétrons vai ser menor que o número de prótons. Pessoal, próton fica no núcleo. Eu não estou mexendo no próton. O próton não vai sair. Quem perde e ganha, quem sai e quem fica é o elétron. Sempre elétron. Quando a gente começar a falar de reação nuclear, que envolve prótons e nêutrons, aí é outra história. Mas eu não estou falando disso agora. Estou falando de raio atômico, de cátions e ânions, tudo bem? Eu quero fazer um exercício com vocês, ó. Cadê o exercício? Exercício 1, pode ser? O exercício 1 tá falando assim.
Peguem aí a lista, quem não pegou, ou dá pausa para pegar a lista. Tá falando assim, o potássio, que tem símbolo K, tá? Exerce importante função em nosso organismo, regulando, por exemplo, os batimentos cardíacos. Então, eu tô pedindo para responder o quê? Bom, qual o número de prótons e elétrons de um átomo de potássio neutro? Então, eu já tô falando que é átomo neutro. Quando eu falo átomo neutro, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E como eu acho isso? Primeiro eu tenho que achar próton. Para achar próton, eu tenho que olhar o quê? O número atômico. Se eu achei o número atômico, eu acho o número de prótons. Se eu acho o número de prótons, eu acho o número de elétrons. Se é átomo neutro, tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então, é o mesmo valor, ok? A mesma quantidade, beleza? Eu vou pegar a tabela aqui para vocês, só pra gente ver, tá bom? Ó, o potássio tá aqui, ó. Potássio tá aqui, ó, símbolo K, tá? Aí, a gente sabe que a massa dele é 39, tá? Tá aqui. Só que eu não vou olhar a massa. O número atômico dele é 19. Então, o que que significa? Número atômico 19, ele tem 19 prótons, beleza? Só que ele tá no estado neutro. Se ele tem 19 prótons, que é carga positiva, ele vai ter 19 elétrons, carga negativa. Beleza, fizemos a número 1A, ok? Tá. Então, assim, olha na letra B. Em nosso organismo, potássio encontra-se na forma de cátion, K+. Tá vendo esse mais aí? Se tem carga positiva, já é cátion. Qual é o número de prótons e elétrons? Então tá, vou fazer aqui no canto mesmo. Na tabela periódica, o que eu acabei de achar? Que o número de prótons do potássio é igual a 19 no estado neutro. E o número de elétrons do potássio no estado neutro também é 19. Eu tenho quantas cargas positivas? 19. Quantas cargas negativas? 19. Só que o potássio mais, ele é um cátion, tudo bem? Ele perde elétron. Tá vendo esse mais aqui? Corresponde a um mais. Então, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, eu tenho que tirar daqui. Beleza. Hoje a gente está perguntando qual é o número de prótons e o número de elétrons. O número de prótons é o mesmo. Não muda. Cátion e ânion, o número de prótons é o mesmo. O que muda é o número de elétrons. Então, independente se ele está na forma neutra ou na forma de cátion ou ânion, o número de prótons é sempre o mesmo. Só que ele não perdeu um elétron, ele não está positivo. Se ele está um positivo, ele perdeu um elétron. Então, quantos elétrons ele tem? 19, ele está com 18. Ok? É por aí, gente. Dúvidas, me chamem. E outra coisa, sobre metais e ametais, tá? Na tabela periódica, a gente tem uma divisão em quais elementos são metais e quais são ametais. Isso é teoria, então vocês podem procurar na internet, em livro, ok? E sobre ligação metálica também, só que eu posso dar uma introdução sobre isso e ler rapidinho, que eu tenho uma parte aqui no livro que é bem interessante. Ó, ligação metálica. Então, assim, você vai olhar na tabela periódica, quais átomos são metais. Quando a gente tem a formação de metais sólidos, são vários átomos que têm características de serem metais aglomerados, tá? Eles estão juntos, eles formam uma ligação metálica, tá? Ligação metálica é só para metais, tá? Como os metais eles conduzem corrente elétrica, a gente usa muito na fiação, em casa, na verdade, quase fios de cobre conduzem muita corrente elétrica, porque cobre é um metal. Então, assim, a gente chama de mar de elétrons, porque os metais são ricos em elétrons, porque esses elétrons nos metais, eles ficam livres. Então, quando eles ficam livres, eles têm maior liberdade de transição. Então, por isso que eles conduzem corrente elétrica, tá? Ligação metálica envolve metais
Deixa eu ver uma outra coisa interessante aqui. Ah, as cargas elétricas, tá? Se movimentam no material, tá? O metal, ele é um agregado grande, com um número muito grande, tá? De átomos. Pode ser ferro, ouro, etc. E os metais, eles têm essa característica de formarem retículos cristalinos. Então, por exemplo, eles podem formar estruturas cúbicas, tá? Os átomos, eles estão a uma certa distância um do outro, eles formam um tipo de geometria. Então, essa é a ligação química, essa é uma ligação química, que é a ligação metálica, a primeira ligação que a gente está estudando. Mas essa ligação metálica, ela é um pouco mais teórica. A gente vai focar na próxima aula em ligação iônica equivalente, tá? Mas a ligação metálica, ela só envolve metais, muitos átomos juntos, conduzem corrente elétrica, tá? É uma ligação metal-metal, ok? Formam retículos cristalinos, geometrias diferentes. Deixa eu ver o que mais que tem. Ó, são núcleos, né, de átomos de carga positiva. Eles são geometricamente dispostos, né? Então, toda vez que você ouve falar de ligação metálica, é o tal do mar de elétrons. Como eu tenho muitos átomos metálicos juntos, um do lado do outro, formando uma geometria, e esses elétrons estão livres, por isso eles conduzem corrente elétrica, tudo bem? Qualquer dúvida, me procurem.